Então, é o seguinte, né? Estamos aí, né, Na novela, né? novela mexicana do James Webb. James Webb. Mas antes para o pessoal ter uma ideia, né? Vamos tentar contar um pouco a história, porque provavelmente muita gente só ouviu falar do James Webb talvez esse ano, né? Talvez até agora, esse mês e coisa perto aí, porque tá toda essa confusão sobre o seu lançamento. Mas é o seguinte, para começar a história do James Webb. Lá em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, o Hubble aqui, ó, que foi lançado pelo Discovery e tudo mais. O telescópio está funcionando até hoje, 31 anos no espaço. E, como eu falei, né, o Hubble ele não foi tão bem assim no começo. Na verdade, a NASA, quando lançou o Hubble, ela não testou o Hubble como deveria ser testado, e ele subiu com mega de um problema no espelho dele. E qual que era a vantagem? A vantagem é que o Hubble está aqui a 400 km de distância, né? E ele foi feito para ser atualizado. Então, a montagem, o design do Hubble é totalmente diferente. Então, o pessoal conseguiu construir um equipamento, que é um óculos, né? Chama COSTAR. Foram lá substituir o Hubble e o Hubble virou aí o telescópio de sucesso que é até hoje. E também tinha os ônibus espaciais, né? Que conseguia levar os astronautas até o Hubble, além da órbita que ele está, né? Que permitia que fosse até lá para consertar caso acontecesse algum problema. É isso mesmo. Além do Hubble estar perto, né? O ônibus espacial tem uma coisa, galera, que é o seguinte, pouca gente fala, na verdade, qual que era a grande vantagem do ônibus espacial. Vou pegar até esse aqui pequenininho para vocês verem. Qual que é a grande vantagem mesmo do ônibus espacial perto de qualquer outra nave? É que o ônibus espacial ele tinha uma capacidade dos astronautas trabalharem dentro aqui do cockpit, pressurizado e fora. Ele tinha um negocinho aqui no meio que é chamado de airlock, que faz com que o astronauta possa passar daqui de dentro para fora. Essa, na verdade, talvez seja a grande vantagem do ônibus espacial perto de cápsula. A Crew Dragon, o cara só pode ficar dentro dela. A Soyuz, o cara só pode ficar dentro dela. Não tem um lugar que ele possa sair e depois ele voltar. E isso fez aí com que o Hubble, na verdade, ele, desde o início, ele seria lançado pelo ônibus espacial e o tamanho dele, ele tem aquele tamanho justamente para encaixar no compartimento de carga do ônibus espacial. Então ele foi feito todo bonitinho para aquilo ali. Mas aí o que acontece? A NASA, ela tem todo início de década. Então, se você pega lá 1960, 1970, é sempre no 1, tá? É 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 e 2021. Teve agora, até que faz pouco tempo. Eles fazem um documento que é onde eles listam tudo que vai ser feito na próxima década. Tudo que eles querem fazer. Então, o Hubble entrou numa dessa, lá da década de 70, para vocês terem uma ideia. O Hubble ele foi, vamos dizer, vislumbrado, tá? Então, em cada década, eles têm grandes projetos que são colocados ali para ser trabalhado. E o James Webb nasceu, na verdade, numa dessa aí. Tá? Ele nasceu nesse planejamento aí do ano de 2001. Olha que legal, hein? E ele não chamava James Webb. Ele tinha um outro nome. Na verdade, James Webb foi muito depois. Tem até a polêmica com o nome. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Ele chamava Next Generation Space Telescope, ou seja, telescópio espacial de próxima geração. Por quê? Porque ele iria, na época, né, e até há pouco tempo, todo mundo falava, ele vai lá substituir o Hubble e tal e coisa, e não sei o quê. Mas não é substituir, né? A gente já falou várias vezes que ele vai complementar o que o Hubble estuda. Mas ele era muito diferente, tá? Ele é, na verdade, muito diferente do Hubble, e nós vamos falar algumas diferenças. Mas só para completar essa história, para quem existe esse livro, tá? Que é o Next Generation Space Telescope PDF, você baixa ele, tem tudo explicadinho lá. O James Webb original, ele teria 10 metros de diâmetro o espelho dele, olha que maneiro, 10 metros de diâmetro. E outra coisa, seriam 2 telescópios, o James Webb para ficar na órbita e um telescópio para ficar na Lua, que ia ter 16 metros de diâmetro. Esse da Lua aí, ninguém nunca mais nem falou nele. E o James... Muita gente nem sabe desse telescópio, inclusive.
Muita Da gente, só ideia, quem leu, né? Da ideia desse Só telescópio. quem leu esse documento aí que sabe. E o James Webb ia ter 10 metros de diâmetro, e aí agora ele tem aí, no final das contas, 6,5 metros. Então esse é o início da história, vamos dizer assim, do James Webb. Começou com essa ideia e, vamos lá, a primeira data que ele seria lançado, que existe aí... Previsão de lançamento do James Webb. A primeira previsão que foi anunciada, se você pegar aí, é de 2007, para vocês terem uma ideia. 2007. Ou seja, se ele for lançado agora, em 2021, vão ser nada mais, nada menos que 14 anos de atraso desde a primeira data ter sido anunciada, né? Lógico, né, que ele é muito diferente e essa data aí era uma data meio ilusória, né? Mas é como muitas datas que a gente acaba vendo, inclusive agora também, né, da volta do homem para a Lua, eles acabam colocando umas datas que a gente, ai caramba, tão perto. E a gente já achava isso, mas a gente nunca chegou a imaginar que fosse demorar tanto de 2007 para 2021. Isso se... Exatamente, isso se lançar em 2021. Porque o ano está acabando, os dias estão passando e nada, né? Nada. E nada ainda, tá? Então, beleza. Então, esse aí é o iniciozinho da história do nosso queridíssimo James Webb. Vamos falar um pouquinho, então, das características dele, né? Que ele é um telescópio muito diferente do Hubble, né? Então, para vocês entenderem assim, tá? Toda comparação que nós vamos fazer é com o Hubble, porque o Hubble é o grande, tá? Na verdade, a comparação... É o principal, né? Na verdade mesmo, a NASA ela dá um nome para 4, ela chama de Great Observatories, são 4 grandes observatórios, que é o Hubble, o Chandra, o Spitzer e era o Kepler na época. O Kepler aposentou, que era o que caçava exoplaneta, o Spitzer aposentou, que aí sim, na verdade, o James Webb é o substituto do Spitzer, que nós podemos falar um pouquinho disso também. E o Hubble continua, e o Chandra, que é um observatório que observa no raio-x. É um grande descobridor aí de buracos negros, tá? O Chandra. Inclusive isso, Sérgio, quando a gente fala, né, com as pessoas com relação a imagens, que eles estão acostumados com as imagens do Hubble, isso do Spitzer, sim, as imagens serão, lógico que do James Webb melhores, mas mais parecidas com a que o Spitzer fazia. Exatamente. Porque o Hubble, então vamos falar, nós falar do Hubble porque ele é o maiorzão, mais famoso, né? Mas tenha na cabeça que a comparação mesmo tem que ser o Spitzer. O que é o Spitzer? É um telescópio no infravermelho, ou seja, ele só observa a parte infravermelho do espectro, mas ele era um telescópio que ele tinha 80 centímetros de diâmetro. Que não é nada, 80 centímetros, tem amador aqui que tem telescópio maior, entendeu? Então, é um telescópio muito pequeno, mas ele serviu para fazer tudo que ele fez. Ele fez grandes descobertas, por exemplo, ele que caracterizou todos os exoplanetas do sistema TRAPPIST lá. Ele que descobriu as atmosferas, a composição, se tem água ou não, foi tudo o Spitzer que fez. Mesmo pequeno, ele conseguia fazer muita coisa. Como a Ned falou, né, as imagens em infravermelho, elas não são assim tão, vamos dizer, maravilhosas como a imagem do Hubble, mas tem um motivo isso. O Hubble, como que ele faz? Então, o Hubble, ele observa o universo nos comprimentos de onda do ultravioleta, do visível e de um pedacinho do infravermelho. Então, quando ele faz a imagem de uma galáxia, por exemplo, ele não está observando ela só na luz visível. Ele está observando nessas 3 faixas. E quando você junta essas 3 imagens, que é assim que o Hubble funciona, a imagem que você tem no final, ela é muito linda. Porque ela está pegando detalhes que, por exemplo, só a luz visível não vê, ou só o infravermelho não vê, ou só o ultravioleta não vê. Mas ele destaca coisas que esses comprimentos de onda conseguem ver. E assim, quando monta a imagem, você fala, caramba, que imagem legal demais, porque ela tem todos esses conteúdos de frequência que a gente chama, né? E apesar que eu acho muito bonitas as imagens no infravermelho, você já viu aquela imagem dos pilares da criação?
que tem... eles colocam até uma do lado da outra, do visível com o infravermelho, e, tipo, é muito bonito. Você vê muito mais estrelas, né? Porque consegue adentrar na poeira e pegar, registrar estrelas que no visível você não consegue. Isso mesmo. Para o pessoal entender, né? Cada conteúdo deste frequência, cada comprimento de onda, ele tem um objetivo, tá, pessoal? Então, você quer observar determinadas coisas, é bom você observar na luz visível. Outras, igual a Ned falou, eu tenho lá uma nuvem e eu quero saber o que está acontecendo dentro dela. A luz visível não consegue ver, mas para o infravermelho, aquela nuvem ela é transparente, então a gente consegue ver o que está acontecendo ali dentro. E essa é uma grande vantagem, porque, por exemplo, você quer estudar nascimento de estrela, que as estrelas nascem dentro dessas nuvens, então você tem que observar no infravermelho. Não adianta observar no visível, que você não vai ver nada. Tem que ser no infravermelho, porque é ali no infravermelho que você vai ver o que está acontecendo lá dentro. São imagens bonitas, mas eu tenho certeza que o pessoal vai reclamar quando sair as imagens do James Webb. Certeza absoluta. O que você acha? Com certeza. Principalmente que a gente já conhece o pessoal, mas a gente já deixou avisado. Nem adianta reclamar depois que vocês já estão sabendo, tá? É certeza que vão reclamar, vão falar, caramba, tantos anos de atraso para essa porcaria dessa imagem aí. 10 bilhões de dólares para isso? 10 bilhões de dólares, essa porcaria dessa imagem aí que vocês estão mostrando. Mas é porque é uma imagem diferente, tá, pessoal? Diferente. Então, o Hubble é isso. Ele observa no ultravioleta, na luz visível e no infravermelho. E o James Webb? Por que o James Webb ele não pode ser considerado o sucessor do Hubble, mas sim o complemento dele? Porque o James Webb ele vai observar no vermelho, que é o finalzinho do espectro da luz visível, vai observar o infravermelho, só esse pedaço do espectro ele é dividido em 3, tá? Dependendo ali das frequências que você observa, você tem o infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vai observar no vermelho, no infravermelho próximo e parte do infravermelho médio. Então ele vai pegar essa parte, esses conteúdos. O Hubble pega o ultravioleta, visível e um pedacinho do infravermelho. Então, qual que é o ideal? O ideal é os dois estarem trabalhando juntos, porque aí você vai ter o melhor dos mundos, né? Você vai ter as melhores imagens numa parte e as melhores imagens na outra. Que, inclusive, é algo que já é feito exatamente com Hubble, com Chandra. Eles registram uma mesma galáxia, o mesmo pedaço do céu, e eles juntam exatamente para isso, para ter essa comparação, para que eles consigam registrar mais coisas e um complementa o outro, é isso. E no caso do James Webb, que é muito mais avançado, então isso será incrível, inclusive para os estudos, né, da astronomia e tudo mais. Isso. E não para a gente ver fotinho bonita. Isso mesmo. Então o James Webb é isso aí, ele vai atuar. Então, a primeira, vamos dizer assim, diferença, se a gente quiser comparar o Hubble com o James Webb, é essa. É a faixa do espectro que um observa e que o outro vai observar, e esses dois vão então se complementar para a gente poder entender melhor o universo. E por que observar no infravermelho? Aí temos que contar um pouquinho da história do Hubble, né? Por que o telescópio... Primeiro, por que o Hubble tem esse nome? E qual foi o grande objetivo de lançar o telescópio espacial Hubble? O Hubble tem esse nome porque é em homenagem a um astrônomo muito famoso chamado Edwin Hubble, que foi o cara que descobriu que o universo está expandindo. Isso foi o trabalho principal que o Edwin Hubble fez, entre milhares de outros, mas esse foi o principal. Ele começou a observar galáxias muito distantes, fazia a conta ali, tanto que ele calculou um negócio, que a gente chama até hoje, chama constante de Hubble, em homenagem a ele. O Hubble ele foi mandado para o espaço para observar o maior número de galáxias possíveis. Por isso que você vê as imagens mais bonitas que o Hubble faz são de galáxias. Por quê? Quanto mais galáxia eu observar, melhor eu vou ter definida esse valor da constante de Hubble, ou seja, eu vou entender melhor como que o universo está expandindo. Para isso que o Hubble foi lançado. O objetivo principal dele era esse. Aí depois, lógico, né? Observa o planeta, observa um monte de outras coisas, mas o objetivo principal mesmo era esse aí. Por isso que ele tem esse nome em homenagem ao Edwin Hubble. E o James Webb, nesse lance do infravermelho,
Qual que é o principal objetivo? De novo, né? Tem vários objetivos, mas qual que é o principal objetivo do James Webb? É tentar chegar o mais próximo possível do início do universo. Esse é o objetivo principal do James Webb. E daí, por ele ser um telescópio do infravermelho, porque é o seguinte, quanto mais longe você observa um objeto, quanto mais distante ele está no universo da gente, ele está se desviando, que chama, para o vermelho, para a parte vermelha do espectro. Por que disso? Por conta da expansão do universo. Então, quanto mais longe, mais rápido ele se expande, mais para o vermelho ele vai. Então, se eu quero observar algo que está muito longe, eu tenho que olhar na parte vermelha do espectro. Não adianta eu olhar em outra parte. Na outra parte eu não vou ver nada. E como o objetivo do James Webb é esse, é avançar um pouquinho mais ali para tentar chegar o mais próximo possível do Big Bang, ele é um telescópio no infravermelho. Então é por isso que ele foi feito desse jeito. Ah, mas por que não colocaram uma câmera? Por que não colocaram meu iPhone 13 lá? Porque cada missão, pessoal, tem o seu objetivo, tá? Cada missão tem um objetivo específico. E o do James Webb é basicamente esse, né? E como você comentou, é o objetivo principal, mas não o único. É como o Sérgio falou, o Hubble, ele tinha um objetivo principal de registrar o maior número de galáxias. Com os estudos da astronomia, alguém descobriu, ali deve ter um exoplaneta, por exemplo. Faziam os cálculos, direcionava o Hubble para observar, para ver se conseguia. Ali está nascendo estrelas. Então, tem um objetivo principal, mas também ele vai estudar outras coisas, além de tentar ir o mais longe possível, né? O mais próximo do início do universo. Inclusive, é uma coisa importante até de falar para o pessoal, ir mais longe como? Né? Porque o pessoal tem essa dúvida, porque a gente sabe que o pessoal que acompanha, nem todos conhecem esse significado. Mas como assim? Ele vai chegar mais longe? Ele vai até lá e não é isso, tá? Exatamente.